No programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri. Inclusive, vamos falar com ele a respeito de temas importantíssimos que dizem respeito a todo o Brasil. Vem aí uma grande conferência, e você vai tomar conhecimento, que reúne as capitais do país inteiro para discutir em conjunto o meio ambiente. Vamos falar também sobre eventos internacionais, né? Essa mudança de Trump para Biden, que impacto isso traz para o meio ambiente no mundo, né? Além disso, falar sobre um tema muito importante. Combate à pobreza e meio ambiente, eles podem se unir? Eles podem ajudar um ao outro? Desenvolvimento econômico e meio ambiente devem caminhar juntos? Tudo isso e muito mais aqui na entrevista de hoje com o secretário Eduardo Cavalieri, do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, secretário, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Olá, os espectadores da Band. Queria agradecer o espaço para a gente falar um pouquinho sobre o meio ambiente, falar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui na cidade do Rio para colocar a cidade novamente no seu papel de protagonista nas discussões ambientais no mundo. Sem dúvida. Secretário, e eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe com o nosso telespectador, nosso internauta, do que é que se trata a COP26 e o que é que a COP26 tem a ver com a Eco 92 e com a Rio +20. Olha, primeiro, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela possui uma série de convenções, de fóruns, são espaços em que se reúnem lideranças governantes, a sociedade civil, pessoas-chave em discussões sobre temas relevantes ao redor do mundo, e alguns desses foros, né, são recortes temáticos específicos, e a ONU, desde a primeira convenção que aconteceu em Estocolmo, né, que em 2022 completa 50 anos dessa primeira convenção mundial sobre discussões sobre o clima, a ONU inaugurou e abriu alguns espaços para que se discuta esse tema. A COP26 é um deles. É uma conferência, uma convenção mundial que discute mudanças climáticas, que discute, né, os compromissos de países, cidades, de lideranças, de governantes ao redor do mundo com a agenda de mudança climática. A COP26, especificamente, né, de certa forma, houve uma certa frustração por ela ter sido adiada em função do coronavírus, mas, de outro lado, ela também abriu uma oportunidade. E aí tem uma situação que, para nós, secretários de meio ambiente das cidades, né, principalmente das capitais aqui no Brasil, há também uma expectativa ao redor de todos os participantes, todas as lideranças que vão participar da COP26, porque com o adiamento, espera-se que agora as cidades cheguem na convenção com compromissos ainda mais claros. Lembrando que nessa década, lembrando que a partir de agora, as cidades serão cada vez mais cobradas por agendas de implementação sobre o clima, né? Durante muitos anos, se discutiu sobre a importância dessa agenda, sobre a elaboração de planos, a elaboração de caminhos para que a gente conseguisse reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir problemas de justiça climática, né? Uma certa desigualdade na experiência de viver nas cidades, quando o clima, um desastre natural, acaba impactando a vida de pessoas com desigualdade de renda de forma muito desigual. Então, há uma expectativa ao redor de nós, secretários de meio ambiente, ao redor das cidades, de que se chegue na COP26 com compromissos claros. A cidade do Rio, em breve, vai apresentar o seu plano de desenvolvimento sustentável, o seu plano de ação climática, e vai colocar aí à disposição das pessoas, né, a renovação de uma série de compromissos, agora com implementação sendo discutida, que o prefeito Eduardo Paes, nas suas outras duas gestões, né, elaborou algumas dessas ações em planos, já em compromissos que ele tomou ali já desde 2009, e agora a cidade renova alguns desses compromissos, agora já com, né, novas direções em termos de implementação. Secretário Eduardo Cavalieri, secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de lhe perguntar
Como é que ficam hoje as discussões no plano internacional em relação à defesa do meio ambiente, à realização desses tipos de eventos que durante muito tempo foram boicotados, inclusive, por exemplo, pelo próprio presidente, ex-presidente americano, Donald Trump, que negava, por exemplo, o aquecimento global e tinha uma atitude completamente contrária a tudo isso, como é no caso do Brasil hoje, a própria postura do presidente da República. Mas a expectativa é de mudança no cenário internacional, de mais preocupação com o meio ambiente e menos negacionismo. Olha, sem dúvida, a eleição do presidente Biden nos Estados Unidos, ela trouxe para o mundo, né, uma grande expectativa ao redor dessas mudanças, né, no cenário global sobre meio ambiente. Agora, é claro que nós, como secretários de meio ambiente da cidade, eu aqui no caso do Rio de Janeiro, né, e os outros 26 secretários de capitais e do Distrito Federal, a gente, cada um tem o seu contexto específico, né, o significado né, das disputas, né, dos desafios ambientais em cada cidade, muitas vezes eles são muito diferentes daquela discussão um pouco mais macro, né, um pouco mais ampla sobre o meio ambiente. Então, acho que, e é claro que a gente... E parte daí, me parece, a importância de articulação, de união, no mínimo, das capitais brasileiras, das 27 capitais brasileiras, nessa preocupação com o meio ambiente, né? Porque essa história do traçado geográfico, desse mapinha, né, que separa uma cidade da outra, um estado do outro, né, até um país do outro, na verdade, não existe, né? Criação da nossa mente. Na prática, o meio ambiente é uma coisa só. Né? Daí a importância dessa união, dessa articulação de todos no cuidado com o espaço que é de todos. Claro, o que eu estou mencionando, o que eu estou pontuando, é importante a gente ver isso. A gente, muitas vezes, né, essas discussões globais, elas parecem para a população, né, para o seu João e para a dona Maria, que estão ali no dia a dia, aqui no caso da cidade do Rio, em Guaratiba, pensando assim, né, como é que a gente traz essa agenda? Eu acho que tem um papel, inclusive, acho que se espera muito isso das cidades, de como é que a gente traz essa discussão global para que ela tenha a cara do dia a dia. A própria ONU, quando lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 ODS, ela coloca os ODS exatamente com um certo grau de amplitude e coloca o desafio para cada uma das cidades, para cada um dos estados, e a gente sempre lembra isso, as pessoas vivem nas cidades, daí a importância de nós, secretários de meio ambiente, da gente conseguir colocar essa agenda com uma cara muito concreta, né? Como é que a gente envolve as pessoas? Olha, o rio, do lado da sua casa, se você joga lixo à torta e à direita, não faz a coleta, ou a gente não consegue, né, fazer a coleta de forma adequada aqui na cidade, o assoreamento de um rio impacta diretamente no alagamento da sua casa. Isso é meio ambiente. Se Quando você... não, a gente vê muitas vezes reportagens na televisão, quando acontecem algumas enchentes, e às vezes tem repórter que narra assim, e o rio invadiu as casas. Né? Às vezes eu me pergunto, o rio invadiu as casas ou as casas foram construídas no lugar As onde não casas deveria invadiram o rio. invadir o rio, Sim. né? E até eu toco nesse tema do Rio, né? Algo numa cidade como o Rio de Janeiro, ou como Recife, que eu acabei de mencionar, né? Os rios são muito presentes na vida das pessoas, tá? E algo que, de certa forma, no dia a dia delas, elas acabam convivendo com os canais, com os rios aqui no dia a dia, né? Do seu cotidiano mesmo. E um dos grandes problemas da cidade hoje, que a gente enfrenta aqui, é exatamente a destruição de parte desses rios em função do mau uso, né, por exemplo, em função de construções irregulares, né, que causam assoreamento, que causam... Né, e as pessoas sentem um alagamento, mas isso é por conta, muitas vezes, daquela bacia ao redor de um rio, né, em função do assoreamento, ela fica muito impactada, o rio não consegue dar vazão à chuva, e aquilo causa o alagamento. Então, acho que é claro que, acho que o mundo vive agora uma expectativa, né, com o posicionamento dos Estados Unidos novo, em função do presidente Biden, com a agenda ambiental, mas as cidades, independentemente do posicionamento do governo nacional sobre o qual elas estão vinculadas, as cidades, principalmente na última década, ficaram cada vez mais independentes para se colocar nesse tipo de debate. Então, apesar, né, da agenda do presidente Trump, Paris
continuou vivendo, né, e colocando as suas agendas, do seu ponto de vista ambiental, na direção que já vinha caminhando antes. E o que Washington, fazer, Nova por York, exemplo? de certa forma, fizeram a mesma coisa. Eu tô dando um Sim. exemplo de como a gente aqui no Brasil, na cidade do Rio, né, assim, é claro que o governo nacional tem a sua importância, né, na liderança de algumas das agendas, mas eu não tenho a menor dúvida, eu trato aqui da cidade e como, né, no caso do CB27, que cuida das cidades, né, a gente tem que cada vez mais reconhecer, valorizar e tentar potencializar a importância da municipalidade em todas as agendas da vida nacional, porque as pessoas vivem nas cidades. E o meio ambiente é uma delas. Né? Se o grande desafio que a ONU colocou para o mundo, né, de trazer os 17 ODS para o dia a dia das pessoas, né, é algo que a gente precisa enfrentar, sem dúvida, no caso do meio ambiente, é algo que a gente precisa reforçar. A importância das pessoas olharem o meio ambiente como uma agenda que está no dia a dia delas, que impacta no bolso, que impacta Isso. na vida, no risco que elas podem se colocar quando um rio, né, fica assoreado, quando fica lotado de garrafa PET ali naquele finalzinho de rua que a gente sabe que é um problema. Então, acho que o nosso papel é trazer para a realidade, trazer para o chão de fábrica uma agenda que muitas vezes é uma agenda muito ampla. Uma pergunta que eu lhe faço agora, secretário. Algumas pessoas, quando criticam a realização de alguns eventos, né, criticaram, né, eventos de cúpula do meio ambiente internacional. Às vezes, pessoas fazem críticas, como fizeram até a Eco 92 e o Mais 20. Muitos dizem que, na verdade, nacionalmente e internacionalmente, todo mundo assina um monte de documento quando assina, e na prática, ninguém tem muito esse compromisso de, digamos assim, de cumprir aquilo que assumiu, né? Estados Unidos, inclusive, sempre ficam bem atrás dos compromissos que assumem com o meio ambiente. Eu pergunto, é possível, de alguma forma, fazer com que esses compromissos, de fato, sejam cumpridos pelos países ou pelos municípios que assinam esses documentos? Acho que exatamente esse é o ponto que eu já comecei tratando, né? Acho que é o desafio que está colocado para nós, enquanto secretários municipais. E eu acho que é uma razão muito direta, né? O mundo chegou a um ponto nas discussões ambientais em que a principal discussão hoje é a implementação. E a implementação dessa agenda, boa parte dela se dá no município. Então, daí o tamanho da cobrança sobre os prefeitos, sobre os secretários municipais, para que a gente consiga entregar assim, ações muito práticas no campo dos serviços. Então, no nosso caso, né, Secretaria de Meio Ambiente, né, quais são os programas que a gente tem que podem estar alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Né? Como é que a gente empacota isso de forma que a gente tenha meta, que a gente tenha direção, que a gente tenha comando? Aqui no caso do Rio de Janeiro, por E como é exemplo, que adapta isso à realidade de cada cidade brasileira também, não é? exatamente. É um desafio, assim, é um desafio que está colocado para todos os secretários municipais de meio ambiente do Brasil. E acho que o que tá se colocando é como se né, a discussão está afunilando. Então, agora é uma discussão de implementação. Então, por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, eu, como secretário municipal de meio ambiente, com uma frequência altíssima, muito recorrente, eu me encontro e faço reuniões para que a gente consiga estabelecer, junto com o presidente da Conlurb, que é a empresa municipal que faz a coleta de resíduos na cidade, coleta de lixo, como é que a gente consegue dar uma direção no campo da coleta, e é aquilo, né? Você deve ter visto, saiu um relatório recente sobre emissão de gases de efeito estufa, né, por várias cidades do Brasil. O Rio, até pelo seu volume, pelo seu tamanho, né, está numa posição de destaque nas emissões, mas não é por conta, né, das mesmas razões que São Paulo é destaque enquanto emissões, ou que o município que vive do agronegócio está colocado lá. Então, por que o Rio de Janeiro foi elevado a essa posição em função das emissões de gases de efeito estufa? Por conta de lixo. E essa é uma razão que a gente precisa colocar, né, no campo da implementação de como é que a gente enfrenta esse problema. Isso eu, secretário municipal de Meio Ambiente, né, preciso, de certa forma, né, liderar junto aos outros órgãos da prefeitura que prestam serviços para a população, que tem essas atividades-chave, como é o caso da coleta, para que a gente juntos consiga estabelecer, né, e aí a parte de planejamento da prefeitura, apesar do último prefeito, né, conseguiu conduzir nos últimos 4 anos, assim, de forma muito precisa, né, com os técnicos da prefeitura,
uma parte desse plano de desenvolvimento sustentável. A gente hoje, né, começa, né, a afunilar as discussões, e a parte de planejamento da prefeitura cobra para que que os órgãos municipais apresentem, né, as suas ações no campo da implementação, e assim a gente consegue, como eu disse, colocar e trazer essa agenda, né, muitas vezes antes, né, que estava no campo da elaboração de planos, para o campo da realidade. Então, no nosso caso, qual vai ser o tratamento que a gente vai dar, né? Como é que a gente consegue entregar uma coleta de resíduo de lixo, uma coleta de resíduo oriundo da coleta feita nos rios, como é que a gente dá uma destinação específica, os resíduos orgânicos, aqui no nosso caso, qual é o nível de compostagem que a gente tem dos resíduos orgânicos que são produzidos pela cidade do Rio. Então, essas são as agendas de implementação que, por exemplo, vão ser tratadas na COP26. Tá? E que eu imagino que na Rio Mais 30, que a cidade do Rio está se organizando para colocar aí, junto à ONU e outras organizações do mundo, né, que a gente quer sim sediar uma Rio Mais 30, a gente deve anunciar isso em breve, ainda não tem nada oficial, mas o prefeito, né, está em vias de poder publicar. Para quem não sabe o que é a Rio Mais 30. A Rio Mais 30, ela simbolicamente representa os 30 anos após a Rio 92, né, uma conferência que marcou, né, que colocou a cara, né, que condensou a cara do Brasil para o mundo através do Rio de Janeiro nas discussões de mudança climática. Ali na Rio 92 tem algo muito simbólico, foi a primeira convenção, né, do clima das Nações Unidas que envolveu a sociedade civil, né, que trouxe para dentro, né, mostrando que essa discussão não é só dos chefes de Estado, não é só das nações, que colocou a sociedade civil junto com os chefes de Estado para discutir. Foi muito marcante, né, no mundo, não só no Brasil, que colocou a gente na vanguarda. Tem um pouco isso, o convite que o prefeito me fez para ser secretário de Meio Ambiente envolve a restauração, a retomada desse protagonismo da cidade a nível global. Isso passa por a gente conseguir retomar a posição que a cidade do Rio teve na Rio 92, na Rio Mais 20, em 2012, e agora na Rio Mais 30, para que a gente consiga novamente dizer para o mundo, né? E aí, globalmente, dizer em inglês, Rio is back, né? A gente está de volta e a gente está como protagonista, implementando, colocando muito claramente a agenda de mudança de emergência climática como prioridade na cidade do Rio de Janeiro. Eduardo Cavalieri, secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, eu gostaria de lhe perguntar sobre o que você aprendeu, né, ao longo de um bom tempo que teve de experiência junto à China, que pode ser compartilhada com o povo brasileiro, com o exercício da sua atividade aí no Rio de Janeiro, de modo geral. Eu faço a pergunta porque, entre outras coisas, me parece que há uma discussão com bons frutos que mostra a união importante, né? A necessidade do caminhar junto do combate à pobreza com os cuidados que se deve ter com o meio ambiente. Olha, primeiro, acho que esse é um ponto assim, muito importante a gente entender, em função do desenvolvimento muito acelerado da China que aconteceu nos últimos 10, 20, 30 anos. A gente aqui do lado de cá, no Ocidente, muitas vezes a gente hoje vive com um certo atraso em termos de percepção da China. Então, a percepção que o mundo sempre teve, né, da China até ali a virada do milênio, né, estava muito associada àquelas cidades extremamente poluídas, né? A China tinha as cidades mais poluídas do mundo, especialmente, né, a questão da poluição do ar era um tema, né, que era muito vinculado assim no repertório, na imaginação das pessoas sobre as grandes cidades chinesas. Eu acho que tem um ponto aí de aprendizado, foi o fato das pessoas, né, do povão, do dia a dia ali, terem sentido os impactos, né, da poluição do ar, né, terem sentido os impactos, né, que a destruição do meio ambiente causa na vida delas no dia a dia. E aí, no caso da China, em alguma dessas grandes cidades, como Pequim, era algo que impactava assim, num dia em que isso acontece de forma sazonal, assim, pode ficar 15 dias com o ar extremamente limpo e, de repente, num dia, você ficar com um nível de poluição do ar que você não pode sair de casa. Tá? E o fato das pessoas sentirem isso, né, no seu dia a dia, acho que, né, despertou os governos municipais, estaduais, locais, né, na verdade,
as províncias chinesas, né, não estaduais, mas acho que despertou para ações que impactassem, né, que fossem uma implementação efetiva para enfrentar esse problema. Deixou de ser algo que estava no futuro, né, e passou a ser algo que estava no dia a dia. O que a gente pode aprender muito claramente? Primeiro, o compromisso com a agenda ambiental é possível e grandes cidades extremamente poluídas da China assumiram compromissos duros e conseguiram implementar isso e causar impacto na vida das pessoas. Tá? Então, acho que tem um lado assim da China, né, de aquela imagem no final da década de 90 extremamente poluída e que hoje se transformou num país em que boa parte das grandes cidades coloca a agenda verde em altíssima prioridade. Claro que eles têm ainda muitos anos pela frente para poder recuperar o passivo do que foi, né, o tamanho do desenvolvimento, né, da poluição que a China experimentou, né, até essa virada do milênio, mas eles estão no caminho, eles estão colocando isso como prioridade e as pessoas sentem isso na ponta. Acho Essa que isso é uma preocupação com o meio oportunidade ambiente, importante. essa preocupação com o meio ambiente, secretário, atrapalha o desenvolvimento econômico, porque muita gente acredita ainda que o desenvolvimento econômico e o meio ambiente são inimigos. Isso é completamente falso. Não existe oposição entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Ao contrário. Tá? No momento, no estágio civilizatório, né, que as grandes cidades do mundo hoje se encontram, é justamente o contrário. Né? O potencial natural precisa ser despertado, precisa ser, né, explorado, o potencial natural. Então, é interessante porque a gente acho que tem dois grandes momentos da história que vale a pena a gente, né, olhar de forma mais simples, né, sem aquela complicação assim muitas vezes a agenda econômica envolve taxa de juros né, e moeda e por aí vai. Então, acho que falando de emprego e renda, tá? E que envolve diretamente o ponto que você tinha colocado, né, do combate à pobreza. Tá? A gente tem um momento da história que, inclusive aqui no Brasil, a gente conhece muito bem, né, assim, a quebra da Bolsa dos Estados Unidos em 1929, ou o New Deal, né, o Programa de Desenvolvimento Econômico feito pelo presidente Roosevelt naquele período. Boa parte daquele programa envolvia uma agenda verde, envolvia a construção de parques naturais, envolvia reflorestamento. Tá? Foram plantadas naquele período milhões de árvores. E isso era uma agenda de desenvolvimento econômico, porque para você construir grandes parques, como foi feito naquele período, para você restaurar biomas enormes, né, envolvendo florestas gigantescas naquele período, você conseguia gerar milhares de empregos. Tá? Então, o exemplo do New Deal ele é muito usado até nos Estados Unidos, mas acho que vale a gente usar como exemplo aqui, que muitas vezes a construção de uma floresta, a reconstrução de uma floresta, a restauração de um bioma pode despertar, né, a movimentação econômica. Então, há nos ativos ambientais, há nesse potencial natural uma oportunidade gigante da gente, né, despertar a economia. Então, a construção de um parque natural naquele momento envolvia o despertar do turismo naquela área. Envolveu o reflorestamento, envolveu gerar milhares de empregos para você poder restaurar o bioma. Então, acho que tem um lado da gente entender como é que uma cidade como o Rio, né, coloca, né, nesse despertar econômico, né, o potencial natural que a cidade tem. Uma cidade que tem, por exemplo, a maior floresta urbana do mundo, que foi fruto de reflorestamento, né, liderado ali pela cabeça do Dom Pedro II, né, que né, tinha sua formação botânica, a formação de compreensão dos ecossistemas, e liderou durante décadas, né, um reflorestamento que hoje dá lugar à maior floresta urbana do mundo. Então, por exemplo, qual é o valor de uma cidade como o Rio, né, que encanta as pessoas que vêm aqui, vem a Floresta da Tijuca, né, vem aquela vista do Cristo linda que fica dentro da Floresta da Tijuca? Quanto que a cidade ganhou ao longo do tempo, né, ao longo do último século e meio, o fato de Dom Pedro II ter decidido, né, liderar o processo de reflorestamento do que se deu e se transformou na maior floresta urbana do mundo. Então, acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, que mostra que não há qualquer oposição entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Muito pelo contrário, a gente precisa potencializar o potencial natural, esses ativos ambientais e restaurar o potencial que uma cidade como o Rio tem. E quando a gente pensa no Brasil,
De que maneira o meio ambiente pode ser aliado do combate à pobreza? Eu acabei de dar um exemplo grande, né? Acho que esse é um exemplo de que, será que Não, é aquilo? o caso da floresta, né, com Dom Pedro I, que você Ah, falou. Mas, por exemplo, nos tempos atuais, se a gente pensar, por exemplo, na Amazônia, em alguma outra parte do Brasil, né, o Pantanal que estão deixando tocar fogo, né, há algo que pode ser feito nesse mesmo sentido no Brasil de hoje? eu não tenho a menor dúvida, tá? E falo isso como secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio. Então, usando o exemplo do nosso bioma aqui de Mata Atlântica, eu acho que a gente pode liderar sim, né? E eu vou te dar um exemplo. A Secretaria do Meio Ambiente, tá? Ela tem um conjunto de programas, né, que estão alinhados com a restauração ambiental desse bioma. Um deles tem já 34 anos que o programa existe, que é o programa de reflorestamento. Tá? Hoje são cerca de 50 núcleos de reflorestamento na cidade do Rio. São diretamente empregadas cerca de 500 pessoas nesse programa. Então, são 500 famílias e boa parte dessas pessoas, a única renda que elas têm, né, o reflorestamento é o trabalho de vida delas. Tá? A gente tem um programa de hortas, tá? De hortas urbanas, de agricultura urbana, que é algo que nós aqui no Rio de Janeiro, a gente está, né, elaborando uma forma de despertar uma vocação de agricultura urbana, de agricultura familiar na cidade do Rio. Por que a gente está colocando isso como prioridade? Tá? Você imagina um momento como o que a gente está vivendo, de crise econômica, pandemia, extremamente duro para as pessoas, né? A possibilidade de você discutir emprego e renda no território e ainda garantia de segurança alimentar. Isso é agricultura familiar, isso é horta urbana, ou quintal produtivo. Né? A possibilidade das pessoas, né? Se a safra é melhor, né, numa horta mais madura, o excedente você pode vender para os pequenos mercados. E a sua produção garante a sua segurança alimentar, da sua família e do seu entorno imediato. Assim, essa é uma agenda muito clara, em cima do que você perguntou, agricultura familiar, agricultura urbana, como é que você alinha meio ambiente, combate à pobreza. Porque hoje, né, o Brasil chegou novamente num ponto em que discutir pobreza também é discutir fome, segurança alimentar. Então, a gente precisa colocar, né, o meio ambiente à disposição dessa agenda de segurança alimentar, para que as pessoas consigam enxergar né, no seu quintal produtivo uma forma de garantir a segurança alimentar da sua família. Tá? Acho que isso é algo que a gente, né, o Rio, né, quer colocar como, né, como prioridade, e a partir daí acho que a gente pode compartilhar experiências com outras cidades do Brasil. Secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, conosco aqui no nosso programa, né, para os internautas e também para a banda do Nordeste. Eu gostaria de lhe perguntar também, especificamente sobre a sua cidade, né, como é possível lidar no dia a dia com setores como especulação imobiliária, e as pressões imobiliárias, né? O avanço das milícias que cada vez mais vão ocupando territórios e também com o poder do tráfico, né? Muitas vezes aliado, confundido ou em conflito, né, com a própria milícia, né? Como é que eles estão impactando na questão do meio ambiente, na ocupação de espaços, ou atrapalhando a preservação de alguns espaços, e como é que a Secretaria lidar com tudo isso? Olha, primeiro, até falando assim, tentando colocar um contexto um pouco da cidade do Rio, para quem não conhece tão bem a cidade, mas acho que o Rio, como cartão postal do Brasil, mesmo quando a gente está falando para fora da cidade, as pessoas conhecem um pouco da realidade do Rio de Janeiro. A gente tem um contexto específico aqui de defesa do meio ambiente que é muito próprio. Talvez seja aquele que mais se assemelha ao contexto amazônico, tá? Porque a realidade de defesa ambiental numa cidade como o Rio depende da gente fazer o enfrentamento de grupos organizados em que a destruição do meio ambiente é o seu negócio. Tá?
Então, Se torna, na cidade do inclusive, Rio de então, Janeiro, uma questão de segurança pública. sem dúvida. Eu hoje, como secretário municipal, em boa parte das operações que a gente faz, preciso do apoio, e tenho tido um apoio integral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, que é do Estado. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Tá? A gente, hoje, durante muito tempo, se associou a ideia de construção irregular com informalidade. Ou, muitas vezes, aquela pessoa pertence a um grupo de renda mais baixa, né, que tem um problema de moradia, enfim, e se associa à imagem, né, das favelas, numa cidade como o Rio. Mas esse contexto mudou completamente. É claro que esse problema ainda existe, mas, em termos de volume, né, em termos de tamanho do problema, a verdade é que a destruição do meio ambiente é um problema muito maior e organizado. Tá? O fato de que narcomilícias, de certa forma, e aí acho que não tem essa de ser a milícia ou ser tráfico, o fato de que grupos organizados, grupos criminosos, se organizam para viver da destruição do meio ambiente. Como isso? Né? Pelo fato de que as construções irregulares se transformaram numa das grandes atividades econômicas ilegais da cidade. E isso não é negócio de amador, isso é negócio de profissional. Então, o que a gente enfrenta aqui no dia a dia? E de Você que tem uma maneira se ideia? transformam em negócios para esses grupos milicianos? Porque eles constroem os prédios, e não é mais assim, a construção irregular, ela não é mais a casinha, a gente está falando de prédio, Uhum. tá? Você tem uma ideia, Robson, ontem mesmo, tá? A gente fez a demolição, tá? Eu posso te mandar algumas imagens depois, a gente fez a demolição de uma área, tá? Na Estrada do Pontal, atrás de um parque natural, bem atrás, é quase na zona de amortecimento do parque, tá? Uma construção gigantesca, tá? Gigantesca, né? Que você consegue perceber pela qualidade dos materiais, né? Pelo volume da construção, de que aquilo não é um negócio de amador, é um negócio de profissional, organizados, porém ilegais. Aquela é uma área, era um terreno público, né? Na calha ali de drenagem de um rio, ou seja, a construção estava estrangulando aquela calha de drenagem do canal. O que ela vai causar? Alagamento na casa né, do entorno imediato. E você percebe Então, pelo esse tamanho das pacto não dava nem construções. para desapropriar, né, a Exatamente, benefício público, né? Tinha que destruir exatamente. mesmo. São construções, né, o que a gente chama de construções ilegalizáveis. Então, ela foi no terreno público. Então, só pelo fato de ser um terreno público, já seria ilegalizável. Mas naquele caso, mesmo que o terreno fosse particular, elas ainda assim seria ilegalizável. Então, eram já construídos 10 apartamentos, e pelo projeto você percebia que ainda iam ser mais de 30 apartamentos, ou seja, 40 apartamentos construídos, tá? Na calha de drenagem de um canal, um terreno público, assim, numa construção enorme. Então, isso não é de amador, né? Não é uma construção feita por alguém que está ali, né, procurando o seu refúgio, digamos assim. É uma construção grande, volumosa, feita por grupos organizados que vivem da destruição do meio ambiente. Né? E o problema do entulho da construção irregular, e acho que é importante frisar isso, o entulho na construção civil, na construção legalizada, é extremamente regulamentado, é extremamente controlado. Tá? As caçambas, né, para onde é que o entulho vai, como é que é o manejo daquele entulho. Assim, no mundo da construção ilegal, esses entulhos vão parar dentro dos rios, assoreando os rios e muitas vezes causando ainda mais alagamento. Então, é, esse problema, né, o problema das construções ilegais no Rio, envolve diretamente grupos organizados que precisam de enfrentamento. Né? A gente precisou, na Prefeitura do Rio, ampliar o escopo da fiscalização para que ela tenha realmente uma cara, né, um comportamento de defesa ambiental. Tá? Então, a gente tem um núcleo de operações especiais que identifica esses casos, que mapeia esses casos e faz operações organizadas, quase sempre em parceria com órgãos estaduais, federais e, obviamente, outros órgãos da prefeitura. Secretário, e com relação a pressões imobiliárias, né, poder do tráfico, né, além dessa questão das milícias que você falou, né, como é que vocês estão conseguindo lidar com tudo isso? Olha, em primeiro lugar, e o mais importante, é o apoio incondicional do prefeito da cidade. Tá?
essas ações de fiscalização, essas ações de defesa ambiental, né, fazer valer a legislação ambiental, demanda muita força política. E esse suporte a gente tem integralmente do prefeito. Tá? E o Não dá judiciário para... tem colaborado? Então, esse é um problema que a gente tem uma certa dificuldade. Muitas vezes, né, o infrator ambiental ou o criminoso ambiental, ele acaba lançando mão de um expediente judiciário, um pedido de liminar, para que determinadas ações do Executivo Municipal sejam suspensas ou muitas vezes interrompidas. Então, é claro que tem um trabalho nosso, né, de fazer isso administrativamente da forma mais rigorosa possível, no estrito cumprimento da legislação ambiental, mas a gente conta também, acho que boa parte do judiciário tem essa compreensão da importância dessas ações, e muitas vezes uma liminar dessas, né, ela, né, para tentar interromper, né, uma eventual ilegalidade do Poder Executivo Municipal, ela acaba por inviabilizando de vez, porque muitas vezes a tempestividade é muito importante. Então, o que a gente faz, o que a gente tem feito para tentar, né, minimizar o máximo possível, né, que decisões judiciais interrompam ou suspendam, né, algumas dessas ações, é cumprir estritamente o que está disposto na legislação ambiental. Né? É claro que, né, com o volume de operações, enfim, a gente tenta, né, fazer isso, né, com rigor, né, com esse estrito cumprimento, sim, mas muitas vezes o judiciário, para garantir né, que o processo administrativo ou que esse poder de polícia administrativa do município está sendo cumprido, né, de forma, né, rigorosa, né, no estrito cumprimento da lei, eles pedem mais informações ou, né, interrompem para poder entender melhor o que está acontecendo. Enfim, faz parte do jogo entre os poderes. Acho que a gente tem que cumprir o nosso papel. O judiciário, eu confio plenamente que sempre cumpre, né, o papel deles e, enfim, faz parte do jogo democrático, faz parte desse balanço entre os poderes. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, né, complementando com algum tema importante que, porventura, a gente não tenha tratado aqui, né, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Robson, primeiro, muito obrigado pelo espaço, acho que é um momento fundamental para a gente colocar a agenda do meio ambiente sempre como prioridade, né, para muitas vezes desdobrar a agenda ambiental, que às vezes é entendida como uma agenda de especialistas, mas desdobrar ela para o entendimento da população comum, né, do cidadão que vive a cidade. Então, eu queria agradecer e dizer que aqui no Rio, né, a agenda ambiental está de volta. Como eu disse, Rio is back, seja no âmbito, né, da retomada da autoridade ambiental, da defesa dura do meio ambiente, no âmbito do acesso ao meio ambiente, né, para aqueles que mais precisam, e no âmbito da nossa restauração, do protagonismo ambiental da cidade do Rio de Janeiro no mundo. Tá? Obrigado demais aí pelo espaço. Sempre que quiser, estou à disposição para a gente contar um pouquinho do que está sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, secretário.